Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos tratar de um assunto que foi destaque na imprensa há 70 anos e que deve ser constantemente lembrado: o fim da Segunda Guerra Mundial. Para falar sobre o assunto, convidamos o cineasta Vicente Ferraz, o músico documentarista João Baroni e o jornalista Ricardo Bonalume. Veja agora o que foi destaque na mídia esta semana. A Sociedade que se Mata, o diagnóstico do pensador espanhol Manuel Castells, corre o risco de tornar-se nosso cartão de visitas definitivo. A decapitação de um jornalista no Vale do Jequitinhonha, interior de Minas, na semana passada, confirma que no item da violência contra a imprensa, nosso país mata mais do que a Síria, é o mais perigoso da América Latina e o quinto mais mortífero do mundo. Ivani José Metzger, de 67 anos, apelidado de O Coruja do Vale, dono do blog com o mesmo nome, estava investigando uma rede de prostituição infantil ao longo da BR-116. A região é uma das mais pobres de Minas Gerais, onde jornalistas fuçadores e investigativos não são nada bem-vindos. Metzger não foi o primeiro jornalista assassinado na região. Seu blog tinha poucos anunciantes e, como a maioria dos veículos interioranos, era autônomo, não contava com qualquer proteção corporativa ou institucional, completamente vulnerável aos políticos e policiais corruptos. Em nosso cartão de visitas já constou o título de País do Futuro. Agora estamos condenados a voltar ao passado, quando o Estado e as leis só chegavam onde havia bolsões de riqueza. É fácil, é cômodo, é charmoso investir contra os grandes jornais internacionais, especialmente americanos. Agora, a acusação é de que o governo Obama mente o tempo todo e não contou toda a verdade sobre a morte do terrorista mor Osama Bin Laden. Mas quando se trata de escancarar as aberrações e idiosincrasias da nossa imprensa, como por milagre, evapora-se a disposição denunciadora e crítica. Difícil acreditar que todos os vícios e manipulações jornalistas só aconteçam e só apareçam numa imprensa considerada no seu conjunto como uma das melhores do mundo. Mais difícil é acreditar que a Inquisição não tenha deixado marcas em nossos costumes e que num sistema midiático oligopolista e altamente concentrado como o nosso, não existam motivos para questionar esse sistema publicamente. Uma visão crítica dos meios de comunicação faz parte das ferramentas de trabalho de qualquer jornalista, mas ignorar o que se passa ao nosso lado, em nossas redações e no conteúdo do que se publica aqui, revela um perigoso tipo de miopia e uma complacência que lembra a hipocrisia. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. No dia 8 de maio, comemoramos os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Datas não se discutem, são monumentos cronológicos, mas a guerra é um tema em aberto. Guerras estão sempre pipocando, novas, antigas, filhas e netas de sangueiras anteriores, porque guerras são geralmente intermináveis, incessantes e inconclusas. Raras são as confrontações que resultam efetivamente em paz. Este foi o caso da rivalidade entre Alemanha e França, que produziu 3 guerras entre o fim do século XIX e até meados do XX. Quando, enfim, os dois lados decidiram eliminar para sempre os motivos que os levaram às trincheiras, criou-se uma Ilha da Paz chamada União Europeia. A última guerra em que o Brasil se envolveu praticamente não foi travada em nosso território. Pequena parte travou-se no mar e a parte maior no além-mar, mais precisamente na Itália, para extirpar o nazifascismo.
Vencemos lá e também vencemos aqui, porque logo depois do regresso dos pracinhas da FEB e dos aviadores da FAB, os ventos democráticos derrubaram o Estado Novo, uma ditadura de 15 anos de cunho fortemente fascista. Neste exato momento, estão sendo exibidos nas telinhas e telões 2 filmes brasileiros sobre a Segunda Guerra Mundial e, com eles, cumprimos o preceito de que, para acabar com as guerras, é preciso lembrar delas em tempos de paz. Do diretor Vicente Ferraz, vamos assistir algumas cenas de Estrada 47, uma ficção tocante, profundamente humana, sobre nossos pracinhas na Itália. Vamos parar do outro lado do mundo para dar o que temos de mais caro e que ninguém quer perder: a vida. Nem sei por que fazemos parte disso. Bora, 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 bora! Qualcosa da mangiare, per favore. Nós temos que achar essa estrada de qualquer maneira. Onde vocês vão? Vamos até 47. O que vocês vão fazer pra lá? Abrir essa estrada. Hast du verstanden? Du schiebst! Ja? Quer levar um tiro? Cadê os outros? Italiano! Italiano, io amico! Tá vivo? A gente é brasileiro. Wir sind im Krieg sogar gegen Brasilien. Das ist absurd. Você não tem medo, não? Tenho fé. Ich bin fertig. Poi direzione strada 47. Dobbiamo sminare il campo minato. Io so dove. Strada 47. E agora, Caminhos dos Heróis, de João Baroni, conhecido baterista que, por causa do pai Pracinha, tornou-se um devotado cronista da última Guerra Mundial. Por alguma razão que ninguém entende, a participação do Brasil na Segunda Guerra foi alvo de muita caricatura, né? Todo mundo acha que o fronte italiano era uma guerrinha de brincadeira, mas não era. Ainda existia muita resistência dos alemães aqui e muita gente morreu. E os brasileiros botaram um tijolinho nesse esforço de guerra e isso jamais vai ser esquecido. Em setembro de 1939, começava a Segunda Guerra Mundial. Ninguém suspeitava que dentro em breve nós estaríamos envolvidos no maior conflito da história da humanidade. O alinhamento brasileiro com os Estados Unidos resultou no ataque de submarinos nazifascistas aos nossos navios mercantes em 1942. O povo foi às ruas exigindo guerra contra as potências do eixo. E assim o Brasil enviou mais de 25 mil homens para lutar nos campos de batalha da Europa em 1944. 70 anos depois da declaração de guerra brasileira, é criado o Grupo Histórico FEB, Sexto Escalão, que parte do Brasil até a Itália para descobrir a verdadeira história deixada pelos brasileiros naqueles céus e campos de batalha. Qual foi o cenário dos combates? Por que e contra quem lutávamos? Quais as lembranças que a população local guardou dos soldados brasileiros? Chegou a hora de conhecer o caminho dos heróis. Vicente Ferraz, grande prazer em tê-lo aqui no nosso programa. E queria saber o que te levou a fazer, conheço a sua filmografia excelente, maravilhosa, sobretudo o Mamute Siberiano, que é eu acho uma obra-prima, mas eu queria saber o que te levou
A essa altura, quando, digamos, a sua geração em geral já esqueceu da guerra, retomar esse assunto? Eu vou te responder a tua pergunta com outra. Por que o cinema brasileiro não fez esse filme antes? Né? É a pergunta que eu sempre fiz, né? Eu sou de uma geração que eu peguei o final da ditadura militar, né? Ou seja, eu fui criança durante a ditadura e peguei todo o processo de redemocratização jovem, né? E todos os temas ligados ao Exército Brasileiro tinham uma distância e tinha visões assim da época, né? Que eram talvez assim preconcebidas sobre a ideia da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O tempo passou e eu comecei a entender, ou tentar procurar entender, o que esses jovens, né, esses 25 mil jovens que atravessaram o Atlântico há 70 anos atrás, foram fazer na Itália durante o maior conflito do século. Pegaram o pior inverno até aquele período, o inverno de 44 para 45. Depois eles voltaram, uma ditadura caiu e essa história foi se perdendo pelo tempo, né? E foram lutar no lado certo da história, né? Foram lutar pela democracia, pela república, e é uma história que só tem a deixar todos nós orgulhosos, né? Então, essa é a pergunta que eu faço. Então, foi o que motivou a fazer esse filme. Só quero esclarecer um pouco, não quero me estender, é que eu não quis fazer um filme de guerra. Eu quis fazer um filme sobre os brasileiros na guerra, principalmente aqueles que eram os filhos do Brasil, as pessoas mais humildes que foram para a Itália. João Baroni, nós conhecemos, você já apareceu na série de programas sobre a Segunda Guerra Mundial, e quando a guerra começou, então sabemos que foi a figura do seu pai, Pracinha, né? Que voltou da guerra e que te levou à guerra, né? Hoje você, embora continue como um baterista dos Paralamas, você quase grande parte do seu tempo é dedicada à guerra, livros, filmes, documentários, agora mais um. Eu queria que ouvisse isso de você mesmo, né? Bom, Alberto, a satisfação está aqui. Eu cresci com esse assunto em casa, né, no ideário, né, dos meus irmãos, do nosso pai como aquele herói silencioso, aquele cara meio misterioso. E a gente, aos poucos, foi vendo que a história dele ela se repetia nesses 25 mil caras que foram para a guerra naqueles tempos. Meu pai teve que ir para a guerra, largou o violão e pegou num fuzil, né, como eu costumo falar, e ele já namorava minha mãe. Quando ele voltou, se casaram, enfim. Eu fui conhecendo essa história enquanto filho de temporão. Meus irmãos já falavam que o nosso pai era um herói de guerra e tudo. Enfim, eu fui crescendo com esse assunto em casa. Quando eu era pequeno, enfim, isso povoava a TV, o cinema, filmes, séries de TV. Todo mundo que cresceu nos anos 60 via esse residual da Segunda Guerra na nossa cultura, de alguma maneira. Eu acho que durante os anos, né, do regime militar, havia uma clara intenção de pegar esse assunto dentro daquele contexto, né, do Brasil, ame ou deixo. De alguma forma, a história do Brasil na Segunda Guerra era contada assim com um rompante, assim, parecia que a gente tinha vencido a guerra sozinho, né? E acho que ao longo do tempo a gente foi tomando conhecimento daquela história mais terrível do esquecimento dos ex-combatentes. Meu pai mesmo ajudava muitos amigos humildes, e acho que ao longo do tempo a verdadeira história, o residual mesmo, né, dessa história, ela, enfim, não foi aproveitada como deveria dentro da nossa própria história recente, né, e mostrar o quanto era realmente de valor a nossa participação na Segunda Guerra Mundial, né?
Ricardo Bonalume, primeiro, eu sou seu fã, leitor, você é um grande especialista em história militar. Eu também sou fã dele. e, além disso, especialista em história militar e também um polemologista, quer dizer, um estudioso da disciplina de guerra, não é? E eu queria que você nos esclarecesse. Essa foi uma guerra, a Segunda Guerra foi considerada a catástrofe mais importante dos últimos 500 anos, mas ela acabou de fato? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Olha, a Segunda Guerra Mundial foi a maior catástrofe da história humana de todos os tempos, isso não tem a menor dúvida. Foi a guerra mais mortífera de toda a história humana. Mas antes de eu voltar a falar um pouco sobre isso, eu queria fazer uma pequena introdução, em parte repetitiva, sobre o que o Vicente e o Baroni falaram antes. Sobre o meu interesse também na participação brasileira na Segunda Guerra. Eu, assim como eles, sou dessa geração que cresceu durante o regime militar e tinha vergonha de viver num país governado por uma ditadura militar. 1978, 79 é o ano que eu serviria o Exército e eu morri de vergonha de ter que servir o Exército de uma ditadura militar. E era o que eu achava e eu considerava isso em relação também à história militar brasileira. Eu não levava a sério nem a FEB, nem a participação brasileira na Guerra do Paraguai. Eu, aos poucos, lendo mais sobre o assunto, pesquisando, eu descobri que não era bem assim, que você não podia comparar os generais golpistas de 64 com esses 25 mil brasileiros que foram para a Itália em 1944. E aí, numa incrível sorte, eu fui convidado por um veterano da FEB a visitar a Itália com um grupo de veteranos que ia lá em 1994 para comemorar os 50 anos do final da guerra. Hoje nós comemoramos 70 anos. Aí eu fui lá, foi uma oportunidade ímpar, porque esses veteranos ainda estavam, digamos assim, na flor da idade, né? Jovens de 70, 68 anos de idade. E eu fui. Eu vi, escutei, entrevistei e vi que pessoas maravilhosas. Até hoje eu choro se eu penso nesse pessoal. Eles estão morrendo. É a última geração. É a última geração. Hoje eles estão morrendo. E, desculpa, eu fico emotivo. Não. Daqui a pouco eu falo de novo com você, Dias. Tá bom. Mas, antes de mais nada, o resultado dessa viagem foi esse livro aqui. Opa! Que eu escrevi com base nas entrevistas com esse pessoal. Não se trata de propaganda no momento, porque esse livro já está esgotado. Eu trouxe um para dar aqui para o Vicente, está na mão, e trouxe um para o seu pessoal entregar para você. Você vai ver que é um livro escrito com carinho, em homenagem a esses velhinhos maravilhosos. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório volta com a história da Segunda Guerra Mundial. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje faz uma reflexão e uma rememoração, com muita emoção também, sobre o fim da Segunda Guerra, que não acabou, parece. João Baroni, você viveu um episódio quando você foi à Itália recentemente e levou um pequeno grupo de soldados brasileiros, pracinhos, que alguns nunca tinham mais voltado à Itália. Eu queria que você contasse essa. Pois é, Alberto, aproveitando essa nossa interação aqui com o pessoal de São Paulo, o Vicente está de parabéns pelo filme, está sendo muito elogiado, o filme realmente tem os seus atributos. Ricardo Bonalume foi um dos responsáveis pelo meu reencontro com o assunto da Segunda Guerra Mundial, porque o livro dele é muito bom, A Nossa Segunda Guerra. E, recentemente, eu
nesse meu novo desafio aí de fazer um novo documentário sobre o Brasil na Segunda Guerra, eu estive na Itália acompanhando alguns acontecimentos. Na verdade, esses ex-combatentes já estavam indo para lá e a gente, durante a nossa filmagem, a gente acompanhou alguns desses ex-combatentes nos seus 90 e poucos anos já e pegamos depoimentos emocionantes. Alguns deles voltavam à Itália pela primeira vez depois que a guerra acabou. Então, realmente, são depoimentos muito emocionantes, né? E aproveitando esse sentimento que a gente está aqui desfrutando agora, compartilhando, eu não conheço ninguém que não se emocione e não se deixe levar por esse sentimento tão bacana, né, quando se depara com a história do Brasil e dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. É uma história dos brasileiros, é uma história do nosso povo, é uma história rica, é uma história que explica o país. Você está falando que a gente está há 70 anos do final da guerra. Realmente, parece que a guerra não acabou, parece que ninguém ainda entendeu o simbolismo, né? A verdadeira lição que foi a participação dos nossos, enfim, brasileiros, do meu pai, enfim, das pessoas que se envolveram na guerra, né? Pois Vicente, eu acho que não se pode esquecer, e a função da imprensa, e por isso que não nos apressamos a fazer esse programa no dia 8 de maio, que no meu calendário pessoal sempre foi uma grande data, né? E porque eu acho que é importante lembrar, mesmo fora das efemérides, né? Hoje já estamos no fim de maio. Eu acho importante, e, sobretudo, discutir o que foi essa Segunda Guerra, se ela efetivamente acabou, e o que podemos... Uma parte dela acabou. A França e a Alemanha se tornaram povos irmãos, né? Já fizemos um programa, inclusive, no consulado, que é comum dos dois aqui no Rio de Janeiro. Mas a outra parte, temos aí o caso da Ucrânia, que continua em guerra, a mesmíssima guerra continua hoje. Então, eu acho que a gente tem que ficar lembrando isso constantemente. Mas, Vicente, eu queria que você falasse, quer dizer, qual foi porque a sua história é uma ficção, mas absolutamente verdadeira, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história. Assim, é difícil porque eu estou entre historiadores e conhecedores profundos aí da história da FEB, né? Eu sou apenas um contador de histórias, né? E para contar essa história, é evidente que eu li os livros clássicos, né? E conversei com muitos ex-combatentes, né? E depois eu fui procurar os diários, as cartas, as recordações, as reminiscências, né? E aí foi quando eu comecei a descobrir uma outra ideia de guerra, né? E paralelo a isso, Dines, eu acho que tem uma coisa que é importante falar para você, né, como jornalista, uma pessoa que foi fundamental para eu entender o ponto de vista foi o Rubem Braga, né? Com o Rubem Braga, que foi correspondente, né? Ele tem um livro que eu li, que me despertou bastante interesse, né? Que são as crônicas dele na Itália, e que ali tinham vários argumentos, né? E várias histórias, e ao mesmo tempo, do ponto de vista de um civil, de uma pessoa desse grande cronista, né? Ou que observava aquela guerra com um nível de subjetividade, né? Então, esse recorte que eu quis fazer no filme era de uma memória afetiva, né? Eu não quis fazer uma análise militar, nem uma aula de história, né? Seria muita pretensão. Eu apenas queria tentar fazer uma viagem na memória daqueles jovens que fizeram toda essa odisseia, né? E foram esquecidos. Uma coisa que foi falada aqui que é importante, né? Que ao mesmo tempo que as pessoas buscar um ponto de vista equilibrado dessa história, ou seja, que não seja aquela ideia do ufanista, né? Como o Baroni falou, né? Que se falava, né? Durante
o regime militar, né, que o Brasil ganhou a guerra, quase que ganhou a guerra sozinha, e por outro lado, uma visão revanchista, dizendo que era o exército de Brancaleone, né, nem uma coisa nem a outra, as pessoas têm que ter claro na cabeça que aquela bala que foi fabricada em Berlim para matar um soldado em Stalingrado ou em Omaha, era igualzinha a que matava um pracinha ou podia matar um pracinha. Ou seja, o medo, o sofrimento, o estresse, o perigo, era o mesmo, igualzinho. Não tem diferença. Isso é importante deixar claro. Ricardo Bonalume, eu queria que você, se pudesse, e o quanto pudesse, retomar esse assunto que de um historiador militar é muito importante ouvir, se essa guerra que nós estamos relembrando agora com tanta emoção, ela realmente está terminada, ou o que falta para terminá-la? Eu concordo plenamente com você que a Segunda Guerra Mundial, terminou no papel, mas os reflexos dessa guerra continuam totalmente vivos hoje. Porque, como eu disse, foi o episódio mais marcante da história humana. 60 milhões de pessoas foram mortas, todos os continentes, quase todos os países do mundo foram envolvidos. Então foi uma coisa de proporções assim gigantescas, certo? E, como eu disse, afetou todo mundo. Por exemplo, coisa básica, os japoneses invadiram as antigas colônias europeias na Ásia. O Vietnã, o Laos, que eram franceses, a Indonésia, que era holandesa, a Malásia, que era britânica, e as Filipinas, que era uma espécie de colônia americana. Bom, depois da guerra, não havia como esses países manterem o colonialismo ali, porque eles foram derrotados por um país asiático, o Japão. Então, o colonialismo na Ásia acabou. Alguns países viram isso logo e saíram. Outros demoraram mais, como a França, que insistiu em lutar no Vietnã. Resultado, perderam outra guerra no Vietnã. Em 1954, por exemplo, a famosa Batalha de Dien Bien Phu. Adeus. Os americanos entraram em seguida no lugar dos franceses. Ou seja, a intervenção americana no Vietnã vem da intervenção francesa, que aconteceu por causa da invasão japonesa, ou seja, é um detalhe da Segunda Guerra que afetou o pós-guerra durante muitos e muitos anos. E até hoje a Guerra do Vietnã afeta a política americana. Por quê? Porque os americanos perderam muita gente, foi a primeira grande guerra que eles não conseguiram vencer, e mesmo assim eles foram fazer bobagens posteriores no Afeganistão e no Iraque. Então você vê que os reflexos continuam. Você citou a Ucrânia, exato, a Rússia. A Rússia foi o país que mais sangrou na Segunda Guerra. Aliás, tem uma história clássica que foi recentemente citada pelo meu amigo Nelson Asher, na Veja, que ele disse: a guerra foi vencida graças ao tempo que os britânicos conseguiram, porque os britânicos foram os primeiros a entrar em combate contra os alemães e continuaram na guerra graças ao Churchill, quando ninguém achava que eles iam conseguir ganhar. Depois foi ganha pelo sangue dos soviéticos, que foi o país que mais sofreu na guerra, e também pelo dinheiro e pelo material americano, porque a indústria americana foi o grande arsenal, se dizia na época, arsenal das democracias, embora também tivesse a União Soviética, que estava longe de ser uma democracia. Mas a produção militar americana foi o que inverteu a maré da guerra. Quando você olha os números, e eu cito algum desses meus números no meu livro, só para colocar em contexto, é impressionante. A Alemanha produzia 10 navios de um tipo, os americanos produziam 100, o Japão produzia 10 porta-aviões, os americanos produziam 50, e por aí vai. Ou seja, foi uma guerra vencida pelo material, mas, ao mesmo tempo, os aliados tiveram que aprender a vencer essa guerra, porque os alemães, italianos e japoneses começaram a guerra em vantagem. Eles eram mais competentes como militares, suas tropas eram profissionais, bem treinadas,
enquanto que as democracias e a União Soviética tinham que se valer de soldados cidadãos, como, aliás, era a FEB. A FEB não era uma tropa regular, profissional do Exército Brasileiro. A FEB, a maior parte dela, era de gente, de voluntários e de gente recrutada para o combate. Ou seja, não eram profissionais. Assim como o grande exército que os Estados Unidos produziu, o enorme exército que a União Soviética produziu, só que esse exército de soldados cidadãos tiveram que aprender a lutar contra os profissionais e venceram. Ou seja, a Segunda Guerra é uma coisa impressionante, porque mesmo hoje você acaba aprendendo coisas sobre ela que continuam surgindo. Mesmo hoje, filmes sobre a Segunda Guerra são produzidos com novidades, livros de história, então. Dois escritores alemães, dois historiadores alemães, produziram um livro brilhante que é baseado na escuta, nos grampos de prisioneiros alemães que estavam prisioneiros nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Nunca ninguém tinha visto esses arquivos em 60 e tantos anos. E eles são uma excelente fonte histórica porque eles mostram o que, de fato, o soldado alemão pensava sobre a guerra. O que ele pensava sobre as raças inferiores, os eslavos, os judeus, e é impressionante. Então você vê, até hoje são produzidos livros com novidades sobre essa guerra e filmes extremamente interessantes. Está aqui o Estrada 47 do Vicente, que eu tive o prazer de resenhar para a Folha, e vamos deixar claro, vamos puxar saco do garoto, o filme é bom. Eu recomendo a todo mundo que veja, e tem uma frase, principalmente, que eu cito na resenha, que é de um personagem do filme que ele diz: um dia isso tudo será esquecido. Eu espero que não seja. Nunca. E para isso estamos aqui, nós, jornalistas, porque essa é a nossa função. Assim como o Rubem Braga ou o Joel Silveira estavam lá no front vendo a guerra, não é? E sofrendo a guerra, e como ele e outros também, o sargento de artilharia Boris Schneiderman, que está vivo em São Paulo, grande professor de literatura russa, que fez um belíssimo livro sobre as suas lembranças de guerra. Então, estamos aqui não deixando ser esquecido. E, a propósito disso, eu queria rapidamente lembrar um episódio que é sobre um militar polonês, Jan Karski. Ele, logo no início da guerra, quer dizer, logo no início, em 42, 43, depois que ele assistiu o massacre do gueto de Varsóvia, pelos alemães, onde o gueto foi arrasado, ele conseguiu escapar e foi, não se sabe como, mas ele chegou a Londres, onde estava o governo polonês de exílio. E ele tinha tudo documentado, tudo que ele tinha visto, os campos de extermínio, o massacre do gueto de Varsóvia, e contou tudo. Foi levado até Churchill para contar e para pedir: bombardeiem os campos de extermínio, vai morrer muita gente, mas pelo menos vai se acabar com o extermínio. Não conseguiu convencer o Churchill. Levaram ele para os Estados Unidos. O Jan Karski chegou até Roosevelt pedindo para acabar com os campos de extermínio, porque aquilo era uma tragédia nunca ocorrida. Não conseguiu convencer. Mas ele fez uma coisa. Ele escreveu uma grande matéria, que depois virou livro, numa revista que já desapareceu, mas uma grande revista chamada Collier's. Era uma revista semanal, vendia, às vezes, sei lá, 1 milhão de exemplares, e ele contou tudo que ele sabia. Bateu o recorde, vendeu 2,5 milhões de exemplares, em 44. Quer dizer, a guerra parecia estar vencida e ele estava contando uma coisa que só se descobriu depois, quando o general Eisenhower chegou até a Alemanha e não acreditou no que estava vendo e chamou os cameramen para dizer: filmem isso, porque um dia vão dizer que é mentira. O Jan Karski tinha dito
isso muito antes. E o jornalismo americano disse isso ainda muito antes. Quer dizer, a função da imprensa, e eu repito, é falar das guerras em tempos de paz, para que elas não ocorram, ou pelo menos para que elas não sejam esquecidas. O Observatório vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com um programa que relembra e questiona o pouco destaque da mídia brasileira, sobretudo aos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Isso é importante porque praticamente ninguém na nossa grande imprensa lembrou-se antes ou a respeito da Segunda Guerra. O que se fez foi noticiar as solenidades nos diferentes países, sobretudo europeus, e também na Ásia, as solenidades para relembrar os 70 anos. Mas a imprensa brasileira não se preparou minimamente, como nós estamos fazendo aqui, para trazer de volta esse episódio. Porque a geração que está hoje aí, de diferentes idades, ela é toda filha da Segunda Guerra Mundial, de uma forma ou de outra. Os pracinhas que voltaram ao Brasil, que acabaram, indiretamente, acabaram com a ditadura do Estado Novo, alguns desses pracinhas fizeram o golpe militar de 64, que foi a Guerra Fria. E a Guerra Fria é a continuação da Guerra Quente. Então, essas coisas têm que ser relembradas, têm que ser vinculadas, não podem ser passadas assim. Ah, não é importante, todo mundo já deu, e daí? Dá de novo. O que você acha, Vicente Ferraz? É bom lembrar, você citou o 64, né? É bom lembrar as relações do Vernon Walters, né, com Castelo Branco, né? Então, assim, a relação que existia, essa aproximação entre o exército americano e o exército brasileiro, né, na história, né, é curioso isso, né? E apenas citei dois nomes de duas pessoas que tiveram uma participação no momento da história brasileira que a gente prefere esquecer, né? Muito diferente da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que o que é importante nesse momento é pensar que aquela guerra ela reforça, continua os ideais democráticos. Eu acho que nesse momento que o Brasil vive, né, quando as pessoas saem na rua pedindo uma participação do Exército Brasileiro, uma intervenção, eu acho que é importante deixar claro sempre os valores democráticos, a defesa da democracia, de hoje em dia a gente poder pensar num exército republicano, apartidário, né? E é uma conquista isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que reforçar. Esse lado da história do Exército Brasileiro é uma parte da história exemplar. A gente não está falando do Exército de Moreira César, a gente não está falando da Guerra do Paraguai e de outros episódios do Exército Brasileiro. A gente está falando desse episódio onde que o Brasil esteve do lado certo da história, né? Ricardo Bonalume, eu fiquei muito tocado com a sua lembrança do exército de cidadão, não é? O exército cidadão, não é? Quer dizer, não é de especialistas, mas de cidadãos que são convocados e vão servir e ganham dos profissionais das Panzerdivisionen e da Luftwaffe e assim por diante. Eu queria que você expandisse um pouquinho isso, porque é isso que a gente tem que fazer. A guerra é um assunto, como disse o Clemenceau, a guerra é um assunto sério demais para ser entregue apenas aos generais, não é? Ele disse isso no fim da Primeira Guerra Mundial. Ele era um grande jornalista. Então, nós temos que... O cidadão tem que se lembrar que há um break muito grande
no equilíbrio, na convivência, e esse break chama-se guerra. E nós, jornalistas, temos que ficar lembrando isso. Como é que você vê? Bom, só um comentário anterior antes, quando o Vicente comentou sobre o papel do Vernon Walters, né? O Vernon Walters, ele foi adido junto à FEB, né? Ele era um oficial americano que era o oficial de ligação junto com o comando da FEB. Ele era um excelente linguista, ele não sabia português, ele sabia espanhol, mas logo ele aprendeu português. E aí, em 64, ele estava no Brasil como adido militar. Então, existe muita teoria conspiratória sobre o que o Vernon Walters teria feito. Aí eu lembro, porque eu tive a honra de, digamos assim, entrevistar pessoalmente o Vernon Walters, quando ele veio para o Brasil uma vez, e aí eu perguntei isso para ele. Então, general, ele já era general, né? Aliás, ele teve um papel diplomático muito interessante no pós-guerra também. Ele, por exemplo, esteve envolvido na reaproximação dos americanos com a China durante o governo Nixon. Aí eu perguntei para ele, general, e 64? Aí ele falou, você acha que generais brasileiros precisariam da minha ajuda para dar um golpe militar? Aí eu falei, bom, tem razão, não tem como responder a isso. Mas isso nos leva à sua pergunta. O Exército, as Forças Armadas em geral, ao longo da história, elas sempre tiveram esses dois polos. O Exército cidadão, a população, a milícia, que se junta em armas, em geral para proteger a sua própria cidade, os seus próprios campos, e os exércitos profissionais, que podem ser regulares, pagos por um governo, ou mercenários. No fundo, não tem muita diferença de quem paga a conta, certo? E isso varia ao longo da história. A Segunda Guerra Mundial, como foi uma guerra que envolveu muita gente, muita coisa, não teve dúvida que foi preciso recrutar a população inteira. O exército americano chegou a ter, acho que 13 milhões de soldados no final da guerra. É uma coisa absurda, quando se pensa hoje. Durante a Guerra do Vietnã, os americanos também recrutaram muita gente. No auge da guerra, eles chegaram a ter 500 mil de soldados no Vietnã. E isso criou um trauma na sociedade americana, porque recrutava gente que não queria ir para a guerra, porque havia uma grande oposição na sociedade civil à guerra. E principalmente entre universitários que preferiam fugir para o Canadá do que ser convocados. No momento presente, a maior parte dos exércitos do mundo é de exércitos profissionais, no sentido de que praticamente são só voluntários, como o exército americano, é um exército só de voluntários. Eles não recrutam mais a população em geral. O exército britânico, que aliás cada vez diminui mais de tamanho, também é de voluntários. E isso é a maior parte do mundo hoje. O exército brasileiro ainda não, porque a gente tem esse mito que veio desde o Olavo Bilac e a sua campanha pelo exército, pelo recrutamento, etc., que o exército é a nação em armas. Mas na prática, o exército brasileiro já é um exército profissional, porque pelo tamanho dele, ele recruta por ano apenas uma parcela muito pequena da população dos adolescentes de 18 anos, certo? Então, hoje em dia, quem não quer servir no exército, não serve. Quem quer, serve. Então, não chega a ser profissional no sentido de um exército muito bem treinado, hipertreinado, muito bem armado, mas é profissional nesse sentido, certo? Então, como eu disse, a cada momento histórico existe um tipo de exército, um tipo de modo de recrutar os soldados. Ao contrário, por exemplo, da Força Aérea e da Marinha, que sempre são forças profissionais porque eles têm que utilizar equipamento muito mais sofisticado, navios, caças de última geração, etc. Então não tem como você recrutar um garoto de 18 anos para pilotar um caça. É impossível isso. Vicente,
depois desse seu filme, que eu tenho certeza que já está fazendo sucesso, mas vai fazer um estrondoso sucesso de bilheteria, e acho que os telespectadores do nosso programa, os que estão assistindo o Observatório, vão ser mensageiros para motivar a sociedade a relembrar aquele momento. Mas você pretende continuar nesse veio ou você vai dar uma volta por cima? Eu terminei, né, uma série agora sobre 3 ex-combatentes. Uma delas, um desses episódios, eu posso dizer que você é o meu co-argumentista, né, porque uma se passa em Lídice, que é um ex-combatente alemão, filho de brasileiro, que lutou na Frente Oriental e hoje em dia mora em Lídice, uma grande ironia do destino. Outra é com o nosso querido Boris Schneiderman. E o terceiro é com o Candinho, né? Que é um ex-combatente bastante condecorado, mora no Rio de Janeiro, um sergipano que teve na tomada de Monte Castelo. São retratos sobre esses combatentes, né? Eu gostaria de lembrar que já que está o Baroni, a minha timidez, né, não fez eu me aproximar dele na embaixada do Brasil em Roma, né? Eu estive naquele evento e eu acho que depois o Baroni pode até falar com mais propriedade, que foi um evento fantástico, né? Que foi emocionante, né? Porque estavam civis, militares, italianos, brasileiros, exércitos de outras nacionalidades, e depois essa grande caravana que vocês organizaram, né? Que fizeram o caminho da FEB. Eu, por outro lado, o filme foi lançado na Itália, foi lançado no dia da libertação, que eles comemoram o dia 24 de abril. O filme foi exibido no parlamento italiano, né, com a presença do vice-presidente do parlamento italiano, com o embaixador brasileiro, e um filme que é exibido dentro do parlamento. Quando eu cheguei, eu pensei que era só um evento protocolar, quando eu vejo, vão projetar o filme. Eu me senti bastante honrado com isso, mas não era um sentimento em relação ao Vicente realizador, mas uma homenagem à FEB ao Brasil, ou seja, era naquele momento o parlamento italiano fazendo uma grande homenagem a essa força expedicionária brasileira que teve uma participação na libertação daquele país, né? E claro, vocês fizeram um caminho, temos amigos em comum, o historiador Giovanni Sulla, né? Se você perguntar para qualquer um daqueles habitantes daquelas cidades que o Brasil libertou, eles são eternamente gratos, né? Então, quando se fala a libertação de Roma, de Paris, né? Ou seja, todos os grandes eventos da história, aquelas cidades, ninguém pode tirar isso, foram libertadas pelos soldados brasileiros. Isso vai ficar para sempre. Eu queria aproveitar só também, já que eu fui citado, queria lembrar só para o telespectador, que talvez não se lembre, porque na nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial, nós fomos lá em Lídice. É uma história, vou resumir rapidamente, que estamos terminando o programa. Lídice foi uma cidade arrasada em 40 e 41 pelos alemães. Três patriotas, guerrilheiros patriotas tchecos, conseguiram se infiltrar e matar o carrasco Adrias, alemão. E como vingança, o Hitler assumiu e divulgou, porque normalmente ele não divulgava, divulgou a destruição total de Lídice. Isso chocou o mundo. E surgiram apelos em todo o mundo para que se criassem outras Lídices. O Brasil criou uma Lídice, ou melhor, rebatizou de Lídice uma cidade aqui no Vale do Paraíba, muito tradicional, antiga, e nós fomos lá fazer, e vimos que tinha um monumento, uma fênix, vocês sabem, a fênix
aqui, que sobrevive sempre, não é? Ela vive 1000 anos e sobrevivendo sempre, renascendo sempre das suas cinzas, né? E a cidade está ali. E eu achei isso de uma coisa extraordinária. E esse monumento com a Fênix foi financiado, ou foi motivado pela OAB em 42, gente. Em 1942, a nossa OAB já estava lá fazendo o trabalho de consciência cívica, e a cidade de Lídice é uma das poucas Lídices sobreviventes. Não é? Nós estamos chegando ao final desse programa e quero dizer o quanto me tocou, não é? Como eu disse, somos todos filhos da Segunda Guerra Mundial, cada um na sua idade, mas todos irmãos nessa saga. Então, essa não foi uma não foi uma edição normal, foi um momento em que o Observatório da Imprensa, com a presença do João, com a presença do Vicente Ferraz e do Ricardo Bonalume, com a sua emoção e com o seu conhecimento, que nós podemos reviver tudo isso e mostrar que as guerras têm que ser lembradas no momento de paz, para que elas não se repitam. Com isso, então, nós estamos encerrando o programa e agradecendo de novo aos presentes a atenção de todos, e lembrando que o Observatório da Imprensa está aí, né? E sendo acompanhado sempre, você vai sempre se lembrar do nosso mote. Você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Na próxima semana, nós vamos fazer um programa sobre a guerra interna, a guerra da violência, que está ferindo profundamente o jeito brasileiro de ser. Não perca, na próxima semana, no Observatório da Imprensa. Boa noite.